Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução, Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre alguns casos do uso de veneno na solução de pinimbas políticas ou de desavenças domésticas. Desta forma você verá que gregos envenenam filósofo perturbador da ordem. Rei Manuel, o pai dos descobrimentos, suspeito de assassinato. Esteticista cria fórmula para despachar maridos inconvenientes. Mãe nazista mata meia dúzia de crianças e se suicida em Berlim. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem o seu like e se inscrevam no canal. Ative o sininho e deixe seu comentário. E se não gostarem, façam o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Filósofo Sócrates condenado a beber veneno por perturbar a ordem. A desculpa dos acusadores foi bem fraquinha para condenar o filósofo Sócrates à morte. Foi acusado de ser pouco religioso e de corromper a juventude. O quesito religião é o mais sem pé nem cabeça, já que não existia ortodoxia religiosa na Grécia. Os deuses eram mais uns chegados dos homens do que divindades. E onde não há ortodoxia ou dogmas, não há heresia. Quanto a outra acusação, a de corromper a juventude, há algum fundamento. Seu método de filosofar era estimulando os ouvintes a se questionarem sobre as verdades a que estavam submetidos. E realmente esse método de buscar o conhecimento era bem incômodo para o poder reinante. Além disso, o condenado era contra o regime de escolha de dirigentes políticos pelo voto. Para ele, os povos deviam ser conduzidos por sábios, formados para os cargos durante toda a vida. Teve dois acusadores, um poeta, Meletos, e um tal de Anitus, um político. Foi condenado por um júri composto por 500 cidadãos. Foram oferecidos a ele 3 opções de pena. Podia escolher entre o exílio, uma multa em dinheiro ou se envenenar. Ele escolheu a última. Achou que as 2 outras seriam admitir sua culpa. Sua última preocupação foi uma dívida relativa à compra de um galo. Rei morre em circunstâncias misteriosas e sucessor é o suspeito. O rei Manuel I, o que mandava em Portugal à época do descobrimento do Brasil, teve muitos apelidos, entre eles o de venturoso, em português antigo, ou de sortudo, mais modernamente falando. Isso porque o homem nasceu virado para a lua. Teve um monte de acasos em sua vida que colocaram em sua conta várias mega-senas. Entre esses, as descobertas dos caminhos para as Índias e do Brasil. Mas o apelido de suspeito também lhe cairia bem. Acontece que seu antecessor, João II, morreu em circunstâncias mais que misteriosas. Se acabou sozinho, suando, vomitando, fraco e sofrendo desmaios repetidos. Isso quando gozava de descontraído período de descanso, numa estação de águas do Algarves, chamada Monchique. É verdade que o falecido dispunha de inimigos à vontade, devido às suas peraltices.
inclusive mandando matar vários desafetos reais ou imaginários. Mas o principal beneficiário com sua morte foi o Manuel, seu herdeiro ao trono. Até hoje a patranha não foi esclarecida. Apesar das circunstâncias suspeitas de sua tomada do poder, o Dom Manuel, chamado no futuro como o Rei dos Secos e Molhados, teve um governo cheio de altos e baixos. Abriu o comércio mundial a Portugal, mas expulsou a operosa comunidade judaica de seu reino. Explorou o bem explorado o caminho para as Índias, mas desdenhou a futura cereja do bolo português, que foi o Brasil. E como todos os seus sucessores, fez muito mau uso das riquezas que acumulou, mantendo seu reino no mais rigoroso atraso. Esteticista ajuda mulheres a se livrarem de maridos inconvenientes. Mas nem só de intrigas políticas viviam os envenenadores. Atuavam também no mercado doméstico. Foi o caso das italianas Tofanas, Adamo e Júlia, mãe e filha. Júlia, no mercado oficial, era uma esteticista, dava um trato melhorando o aspecto das moças, mas no paralelo prestava outro serviço mais perigoso. Ajudava as meninas infelizes no casamento a se livrarem dos maridos. Inventou inclusive um veneno a ser usado nessas horas. É a água tofana, tisana extremamente mortal, que tinha as características ideais para um veneno, sendo inodora e sem gosto. A substância era vendida às mulheres interessadas em apressar a morte dos respectivos. Acredita-se que centenas de maridos foram despachados com a ajuda das duas tofanas. Elas, é claro, foram flagradas em suas atividades e condenadas a serem enforcadas, junto com alguma de suas clientes. Mãe envenena 6 filhos menores e se suicida em Berlim. A mãe não deixou nada por conta do azar. Planejou detalhadamente o assassinato de seus 6 filhos, Helga, Hilde, Rode, Hedda e Heidi. Era Magda Goebbels, mulher do ministro da propaganda de Hitler. Ela não quis que a família sobrevivesse ao fim da loucura nazista e resolveu que os meninos tinham de se suicidar. Como isso não é muito fácil de ser feito, as crianças foram dopadas com morfina pelo dentista do grupo. Assim ficou mais fácil convencer aos pequenos a morderem as cápsulas de vidro contendo o veneno cianeto. Depois de se assegurar do sucesso dessa parte do plano, a extremada mãe tomou seu próprio veneno. Isso tudo aconteceu no bunker final da loucura nazista. O pai, Joseph Goebbels, se envenenou em um quarto ao lado. Pode-se dizer que esses foram os atos finais da insanidade hitlerista. Seu líder maior já havia dado fim aos seus dias horas antes. Logo em seguida, os soldados do exército soviético invadiram o local. Terminou assim, aos 6 anos de idade, o império de 1000 anos, sonhado por seu tresloucado idealizador. Por hoje é só. Dia 30 que vem tem mais Buraco Discreto, com outras novidades velhas.